Olá pessoal, eu já estou aqui em Portugal há mais de 7 anos, caminhando para o 8º ano. Desde 2018, eu e a minha filha estamos aqui e ela veio quando ela só tinha 1 aninho. Assim que eu saí do Rio de Janeiro, capital, para vir para cá, a minha prioridade era apenas uma. Era uma vida com mais segurança, mais qualidade de vida e que principalmente eu conseguisse equilibrar o valor financeiro da minha vida aqui com o valor que eu recebia e que eu estava trazendo do Brasil mensalmente naquela época quando eu vim para cá. Então a escolha da cidade que eu vim morar aqui, ela foi muito pautada nisso. Eu queria paz, sossego, qualidade no sentido de não ter trânsito, no sentido de não ter bagunça, de não ter confusão, enfim, de ser uma cidade tranquila. Poder falar sobre a minha experiência aqui, né, e dizer o meu ponto de vista, é claro, é extremamente pessoal e como ele foi mudando ao longo do tempo. Eu costumo dizer que aqui em Portugal, se você não está numa cidade grande, é mais ou menos tudo igual. Tudo igual entre aspas, tá? Eu já mudei algumas vezes aqui, já viajei muito e a gente tá sempre em movimento aqui, né? A gente viajou demais, a gente conhece cada canto desse país e eu acho que eu tenho bastante experiência para falar sobre isso. O que uma pessoa vem para cá, ela tem que estar muito ciente de algumas coisas, né? O primeiro é, claro, por que ela tá saindo do Brasil e o porquê que ela tá vindo para cá. E o que ela busca numa cidade quando ela vem para cá. Por quê? Porque isso é fundamental para a pessoa não se frustrar e para a pessoa não entrar literalmente em depressão. Porque as cidades aqui não tem nada a ver com as cidades brasileiras, na sua grande maioria. São muito mais calmas, muito mais pacatas, as pessoas saem muito menos nas ruas, principalmente nessa época, já que começa a esfriar bastante. Então a vida é completamente diferente, tem um outro ritmo já naturalmente, e se a pessoa não vem muito preparada para cá, entendendo o que se passa, né, nas cidades de interior e nas cidades maiores, ela pode acabar se frustrando e aí sim, a tua experiência aqui em Portugal vai ser muito relacionada ao que você procurava quando você veio para cá e o que você realmente achou. Tá? Então, de vídeos mostrando muitas cidades aí, mas nada é como a experiência de você vir de fato ver, olhar, vivenciar a cidade. Mas é claro, nem sempre isso é possível, eu entendo perfeitamente e eu vou dar a minha visão aqui, tá? Quando eu vim pra cá, como eu falei, eu buscava uma cidade pequena, eu não queria confusão, eu não queria trânsito, eu queria tranquilidade. E por isso, e por outros motivos também, eu fui parar em Viseu. Viseu tá lá no norte de Portugal. Vai ter uma cidade incrível, uma cidade muito bacana, que eu gosto até hoje, uma cidade que eu tenho um carinho enorme e acho uma cidade muito bonita, muito bem organizada e muito estruturada. Então, Viseu para mim continua sendo uma das melhores cidades que eu conheço aqui em Portugal. Lá atrás, quando eu vivia ali em Viseu, a gente não tinha muita noção das outras cidades em torno, essa é a verdade, e acaba que a gente às vezes acha que, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, quando eu ia para Coimbra ou quando eu ia para outras cidades, eu sempre achava as outras cidades melhores. Hoje em dia, eu olho para Viseu e falo, nossa, Viseu é uma cidade realmente incrível e acho que dentro dos padrões aqui de Portugal. E aí vamos deixar claro que quando a gente está comparando uma cidade de interior aqui em Portugal, gente, ela não tem nada a ver com uma cidade de interior no Brasil. Primeiro porque a gente está comparando um país de apenas 10 milhões de pessoas. Portugal só tem 10 milhões de pessoas. E isso é muito pouco comparado. Só o Rio de Janeiro tem 10 milhões de pessoas. Então, Portugal é uma pequena fração, pequeníssima fração do Brasil. E isso faz muita diferença. E às vezes, quando a gente está vivendo aqui, a gente esquece da dimensão de Portugal e a dimensão do Brasil, né? Então, quando a gente fala de uma cidade de interior em Portugal, por exemplo, a cidade que eu vivo hoje, todo o concelho, toda a região, ela tem apenas 40 mil pessoas, o que é muito pouquinho. É uma cidade realmente muito pequena aqui em Portugal. Hoje eu moro na cidade de Ourém e é aqui que a gente está nos últimos 3 anos. Antes de Ourém, eu vivi na Lousã.
E a Lausanne não é considerada uma cidade, a Lausanne é considerada administrativamente uma vila, mas ela tem todas as condições, quase todas, de ser uma cidade. Inclusive, que a Lausanne é mais desenvolvida do que Oren em alguns aspectos. Então, assim, quando a gente vai comparar uma cidade de interior no Brasil com uma cidade daqui, varia muito, porque eu não sei qual é o seu interior aí no Brasil. Eu vou basear, por exemplo, no interior que a minha mãe vive no Brasil. Os meus pais vivem numa cidade muito pequena chamada Muriqui. E ela está dentro do distrito de Mangaratiba, no Rio. Então, é uma cidade que fica ali a 90 quilômetros do Rio, é uma cidade muito pequena. Então, quando eu vou para lá, ou minha mãe mesmo, que já é aposentada e mora lá, é uma cidade muito limitada, que não tem sequer uma agência bancária, que é ridículo. Supermercados bons, ela tem que andar até a cidade mais próxima, que é Itaguaí, para poder fazer uma compra um pouquinho diferente, porque não tem nada por ali. Então, nesse aspecto, quando eu pego para olhar a cidade do interior que a minha mãe mora e a cidade de interior que eu moro aqui, a minha cidade aqui é muito superior. Por quê? Porque em qualquer cidade do interior aqui de Portugal, você vai encontrar os grandes supermercados. Então, todas as grandes redes de supermercados, elas estão em cada cidadezinha aqui de Portugal. É impressionante a capacidade que eles têm de construir supermercado, que são todos grandes, muito bem estruturados e organizados, mesmo em cidades com uma densidade demográfica muito pequena. Em todas elas você vai ter tribunal, você vai ter uma agência dos Correios, você vai ter uma reservatória, que é tipo um cartório ali, né, público, onde você vai fazer registro, uma venda de um carro, enfim, vai pedir o seu documento de identidade, etc. A segurança social, uma sede das finanças, tudo isso você tem dentro de uma micro cidade. A minha mãe, se precisar fazer qualquer coisa dessa, ela tem que andar muitos quilômetros, porque isso não existe na cidade de interior que ela vive, certo? Então, nesse aspecto, eu acho que as cidades são muito superiores aqui em Portugal. Toda mini cidade aqui, toda pequeníssima cidade de Portugal, você vai encontrar boas escolas, escolas públicas. Por exemplo, na minha cidade não existe escola particular, só existe escola pública. Às vezes você tem várias escolas de pré-escolar e primeiro ano, não é? Ali o ensino fundamental, e às vezes você tem apenas uma escola maior, que é a escola secundária. Isso é bastante comum, ter várias pequenas escolas menores e depois, quando a criança tem uma escola central. Era assim na Lausanne e também funciona assim aqui em Oren. Então, existem, por exemplo, numa cidade interior no Brasil, muitas vezes você nem tem tantas opções assim. Você tem lá uma escola pública, no máximo duas, e uma escola particular, ou então vão surgindo várias pequenas escolas particulares, bem pequenas mesmo, né? Então isso também acho um ponto muito positivo. Agora, quero falar um pouco dos pontos negativos, que também existem, e existem muitos. Por exemplo, aqui onde eu moro, né, em Oren, e também na Lausanne, a gente não tinha um aplicativo que funcionasse Uber. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema no carro, eu preciso achar um taxista. Então, ainda é do tempo que você precisa ter salvo o telefone de um taxista para você ligar e poder chamar. Existem alguns pontos de táxi, existem pela cidade, também uma coisa super antiga, mas que às vezes tem lá táxi, às vezes não tem, enfim. É uma coisa ainda, gente, totalmente inexplicável. E, é claro, não tem uma demanda muito grande por Uber, porque a maioria das pessoas no interior, ela acaba tendo carro. Por quê? Uma outra falha também do interior aqui em Portugal é que o transporte público é muito ruim. Então, eu um lugar bem pequenino, então vocês vão ver que o centro de Oren mesmo é apenas isso aqui, tá? Aqui a gente tem o Continente, tem aqui um Burger King, tem os mercados. Basicamente, gente, isso aqui é o centrinho de Oren. Você vê que nos arredores você vai ter algumas outras freguesias, que é como chama aqui. Caixarias, Olival, Gondemaria, enfim. Moro nessa freguesia aqui, que é a freguesia de Ceiça, que é apenas a 6 minutos de carro, não é?
de Ourém, em 10 minutos eu tô no centro. É bem rápido, é bem pouquinho. Em regra, eu chego em 7 minutos. Mas, por exemplo, aqui, com carro, lascou. Eu tive problema algumas vezes esse ano com o carro e foi um estresse imenso, né? Comer fora é muito, muito limitado. Então, por exemplo, aqui em Ourém, como você viu, é uma pequena vila. Então, a gente tem aqui poucas opções de restaurante. Durante a semana tem um pouco mais, no final de semana é muito mais restrito. E são pouquíssimas opções de lugar que a gente tem para comer, essa é a verdade. Principalmente lugares interessantes, porque para comer a comida do dia a gente acaba fazendo em casa. Então é uma coisa também bastante frustrante para mim. Outra coisa que é bastante irritante é que, além de ter poucas opções de comida, nada entrega se não for na região central ali de Ourém. Então, da mesma forma que a gente tem uma dificuldade muito grande com o aplicativo de Uber, que não existe aqui, também não existe o Uber Eats, obviamente, também não existe o Glovo, que é um pouco mais forte do que o Uber Eats aqui em Portugal, pelo menos que eu conheça. Então, assim, morar no interior pra mim tem essa grande desvantagem. Claro, a vida é muito tranquila, é tudo muito calmo, tudo muito ótimo, em vários aspectos, sem dúvida, eu faço tudo em 5 minutos, eu não pego fila em lugar nenhum, é tudo sempre muito bom nesse sentido, mas por outro lado também, gente, é extremamente entediante, porque chega uma hora que você quer sair, que você quer fazer as coisas e você tá sempre tendo que pegar o carro. Bom, vamos ver aqui qual é a cidade mais próxima de Ourém, né? Vocês vão ver que aqui a gente tem Fátima. Fátima é muito conhecida pelo seu santuário, muito turística, mas não tem grande detrimento, tá? Depois a gente tem Tomar, também, que é uma cidade bem bonitinha, que também é muito gracinha para você ir visitar. Como é mais turística, tem muitas opções de restaurante. Fátima também vai ter mais opções de restaurante, mas enfim, a gente tem que estar sempre se deslocando. Da minha casa aqui para Tomar, eu moro um pouquinho mais perto, né? Porque eu moro aqui nessa pontinha, então daqui para cá vai dar uns 17 a 20 minutos, e daqui para Fátima vai dar para ir uns 25 minutos de carro, tá? Sempre de carro, gente. Esquece o transporte público, porque, olha... A cidade mais próxima que nós temos aqui, definitivamente, seria Leiria. Então, por exemplo, eu quero ir ao shopping. Basicamente, eu tenho que ir a Leiria. Também existe uma outra opção, que é ir para Torres Novas, que é uma outra cidadezinha aqui, mas o shopping de Torres Novas consegue ser ainda menor do que o shopping de Leiria. Então, são basicamente 35 minutos de Ourém até Leiria, 27 quilômetros, mais ou menos. E aqui em Leiria você tem uma cidade um pouco mais interessante e que tem ali os seus atrativos. Tem um centrinho, por exemplo, nessa época tá tendo o mercado de Natal, então é super bonitinho lá visitar, a gente vai com certeza. Tem o castelo, enfim, tem algumas atrações, não é uma mega cidade não, mas tem algumas coisas que você você consegue ir lá dar uma volta pelo menos, tá? Então eu saio de Ourém para ir para Leiria, então é como se eu estivesse saindo da cidade do interior da minha mãe, de Muriqui, e indo para Rio de Janeiro, capital. Não, esquece, não é nada disso. É como se eu estivesse indo para a cidade mais próxima ali, com um pouco mais de habitantes e um pouco mais de diversidade, mais opções e tudo mais, gente. Mas não é. Leiria é uma cidade bacana, uma cidade bonita, uma cidade interessante, com uma vida extremamente bem organizada, estruturada, infinitamente maior do que Ourém, sem nenhuma dúvida, mas ainda assim não é o Rio de Janeiro, né? Pra gente comparar Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente teria que comparar só mesmo com Lisboa e Porto, tá? Então, é muito complicado a gente colocar isso como comparação, né? Mas eu costumo falar assim, se você não mora nas grandes cidades aqui de Portugal, que são Lisboa, Porto, Coimbra, de Lisboa, você tem várias outras cidades, você tem Loures, você tem Amadora, você tem Cascais, enfim, tem outras regiões ali de Lisboa super populosas também. Então, eu diria que Lisboa, ela é um país separado de Portugal, porque é uma cidade com uma vida própria, com nada que você vai encontrar em Lisboa e nos arredores de Lisboa, ou Lisboa como um todo, você vai ver no restante do país. Então,
quando você vier para cá, você tem realmente que considerar, você consegue se adaptar a uma vida pacata do interior mesmo. Ah, Carol, mas é rapidinho, são só 35 minutos, você tá em Leiria. Eu, por exemplo, aqui até Lisboa, em 1h30, nós estamos em Lisboa. Sim, é só 1h30, mas no Brasil, 1h30 acaba sendo rápido, não é? Porque a gente faz 1h30 para qualquer lugar. Para você ver, se eu sair de Orem até Lisboa, são 140 quilômetros, dá mais ou menos 1h40, e a gente ainda tem aqui um ligeiro agravante para mim, 10 euros de portagem só para ir, fora, claro, o custo da gasolina, depois mais 10, 12 euros para voltar de custo dos passeios e tudo mais. Na semana passada nós fomos, dormimos em Lisboa e tudo mais, e foi ótimo. É sempre bom, mas é sempre bom 2 dias. Nunca quis morar ali na região de Lisboa por questões minhas, porque eu acho que é muita confusão para viver em Lisboa. Eu prefiro voltar para uma outra cidade do Brasil. Mas vocês podem ver como a densidade aqui, né, em Lisboa não tem nada a ver e é realmente totalmente diferente de qualquer outra cidade que você vá daqui em Portugal, tá? Eu fiz aqui uma lista, aliás, eu não, né? O ChatGPT fez aqui uma lista para mim das 30 principais cidades aqui. Então, eu conheço praticamente todas elas, não há aqui, tirando o Funchal, que é uma ilha, não é na Ilha da Madeira, e Ponta Delgada também, nos Açores. Tirando essas 2 cidades, eu conheço todas as outras que estão aqui. E se você for pegar essa lista aqui mesmo, por exemplo, Lagos, que é a 29ª cidade de Portugal, gente, Lagos é super pequenininho. Pra você ver, Orem nem tá aqui nessa lista, pra você ver como Orem é pequeno. Évora é super pequenininho, Viana é pequeno, Barcelos, enfim. Então, você vai ver que, no fundo, quando você vem para o interior do Portugal, é tudo igual, tá? Vai mudar o tamanho, vai mudar a estrutura, vai mudar a quantidade de pessoas, vai mudar um pouco a rotina e vai mudar, claro, o número de restaurantes, o número de opção de coisas que você tem para fazer e tudo mais. Mas no final da história, no teu dia a dia, o que você precisa é escola, uma atividade para teu filho, um parquinho, um lugar para ir, etc. Enfim, então pro dia a dia fazia muito sentido eu estar sempre no interior, porque aqui era um lugar que tinha um baixo custo de vida. Para mim, por exemplo, sempre fez sentido morar no interior, por quê? Porque essa diferença de que eu vou pagar no aluguel, né? E o que eu vou poder usufruir com essa economia sempre fez sentido, essa conta sempre fechou. Então, digamos, se eu pagava 350 de aluguel na Lausanne, ao invés de pagar 600, 700 no aluguel em Coimbra, com essa diferença de, digamos, 250 euros no mínimo, eu conseguia fazer outras coisas. Eu conseguia viajar, eu conseguia passear, eu conseguia usufruir o meu mês de uma forma muito mais confortável. Então, essa conta sempre fechou. O que está acontecendo hoje em dia é que os aluguéis no interior e na capital, nas maiores cidades, não está fechando. A conta está ficando desproporcional. Estar no interior aqui hoje já não faz tanto sentido. Por quê? E aí a gente entra num outro aspecto aqui do vídeo. Porque os preços, gente, no interior, eles aumentaram demais. Porque essa falácia de que o interior é mais barato, vai morar no interior que é mais barato, isso existia. Até 3 anos atrás era viável. Porque eu vim para Orem e existiam apartamentos por 400, 450, 500 euros para alugar. Quando eu em Lausanne, eu saí de um apartamento excelente, ok, era 3º andar de escada, mas era um apartamento excelente, inclusive com a cobertura, né? E ele me custava 350 euros por mês. Eu vou mostrar hoje para vocês os preços, que eu tinha anos que eu não olhava os preços dos aluguéis, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o site do Idealista, que é o site onde temos uma quantidade de anúncios, tanto em Portugal quanto para a Espanha também, tá? E aqui no Idealista você vai procurar pela tua cidade. Eu selecionei aqui Lausanne, que foi o último lugar em que eu aluguei uma casa, já que a casa que eu vivo hoje eu comprei. E aqui na Lausanne, pode ver aqui pelo mapa, enfim, de várias formas. Eu
selecionei aqui, gente, pelos mais baratos, do mais barato. E aqui em Portugal a gente chama T1, T2 e T3, etc. É o número de quartos. E o T0 é como se fosse um kitnet. Também por questões legais, você nunca vai encontrar um T1 ou um T0 e tal, com muito menos de 40 metros quadrados, porque são regulamentos, né, da construção aqui. Então, como você pode ver, os preços são absolutamente loucos. Imóveis de 1.200, 1.800, 900 euros em plena Vila da Lausanne, onde a maioria das pessoas aqui trabalham numa fábrica. Isso aqui, esse aqui especificamente, é numa quinta. E é um T0, né? Você vê nitidamente. Super simples, olha. Veja o vaso sanitário ali, né? Super simples. E, arrendamento temporário e um T0 numa quinta. Eu vi aqui no mapa e é super longe de tudo, né? Obviamente você vai ter que ter um carro para se deslocar. E essa aqui também, Serpins, é bem depois, também é até um apartamento grande e tal, mas é bastante distante, não tem também mobília nenhuma. Bom, outra cidade que a gente pode pesquisar, por exemplo, que eu também fiquei extremamente assustada, é aqui a cidade onde eu moro. Se vier aqui em Orem, por exemplo, né, ele vai considerar também Fátima, porque Fátima está dentro de Orem, então você vai ver aqui, ó, nesse cantinho, você vai ver que tem aqui Orem, Fátima e toda essa região, ou seja, a área que eu moro e todas as freguesias aqui são incluídas. E numa área bastante grande, só existem 23 casas para arrendar. E como só existem 23, quem tem, né, aquela máxima, né, em terra de cego, quem tem olho é rei, e olha os valores aqui, né? Vamos colocar aqui pelos mais baratos, e você vai ver nitidamente um T0, né? Até bastante espaçoso para uma kitnet, mas também é em Fátima, né? Não é aqui em Orem. Esse aqui é um apartamento até razoável, 550 euros. Parece bastante grande, muito grande, aliás, né? Sem elevador, deve ser um. Tô até curiosa para ver. Não sei se. Não diz o andar. Não diz o andar, diz sem elevador. Provavelmente é um andar alto para estar esse preço. E depois você vai ver aqui outras opções. Ups, e todas elas aqui 600, 600 euros T0, T2 a partir de 650, 700, 750, 800, 800. Muito mais opções de 800. Gente, surreal. 1.250, totalmente surtada, né? Fátima também, um apartamento novo, grande, T4 e tal, enfim. Então, provavelmente um prédio novo. Mas ainda assim, gente, 1.500 euros. São 2 salários mínimos para você alugar. Esse aqui também, sem conhecimento, totalmente custado também 2.200 euros. Valores inacreditáveis para uma cidade tão pequena como Orem. E aí, se você vai do outro lado, né? Se você vai aqui para Leiria, por exemplo, você vai aqui para Leiria, por exemplo, né? Dentro da cidade de Leiria, até pega regiões mais arredores, né? Se a gente for pegar aqui o centro de Leiria, basicamente, a melhor região, você vai ter aqui aluguéis também de 500, 800, 1.500, 2.000. Essa é a média, minha gente, do aluguel hoje em dia em Portugal. Veja, tá? Aqui tem 26 metros quadrados. Como eu falei, era difícil achar, mas você até acha como se fosse um quarto. E nem tá mobiliado, né? É um quarto, banheiro e uma cozinha adaptada ali, no cantinho, ó. E pronto, você paga 600 por mês, sendo que você vai receber 800 e pouco no final do mês. Então, assim, valores realmente, aí, desculpa, né, para pagar 600 aqui, aí o cara fala, pô, vou pagar 790 aqui, né? Pelo menos é um apartamento, tá bonitinho e tal. Enfim, gente, mas isso aqui, para vocês terem ideia dos valores, olha isso, 3.000, 2.000, 900. Uma amiga minha falou que o irmão dela acabou de comprar um apartamento em Leiria e tá alugando por 1.000 euros por mês, né? Então, assim, quem tem dinheiro para comprar nesse valor surtado de hoje em dia é um excelente investimento, já que aqui
dinheiro no banco não rende nada. Mas, enfim, falando do assunto do vídeo, não é? Você morar no interior e morar no. Antigamente, se a gente for aqui para Coimbra, né? Estamos falando ali de Coimbra centro também, né? Bem central de Coimbra mesmo. É, Pensando que tem uma área ali que é mais afastada. Mas, enfim, os valores aqui, vamos botar aqui de T1 para cima, né? Os T0s também vai vir aí 700, 800, 1.500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.700, 750 um T1. É bem central, mas os valores extremamente altos na cidade também de Coimbra, né? Então, gente, quando a gente vai olhar os valores hoje, claro, você vai ter um range, né, muito alto. Você vai ter de 500 e pouco, 35 metros quadrados, você vai ter 1.200 e também você vai ter 650, né? Celas já é bem afastado, mas também é uma área boa. Mas, enfim, o fato é, você entendeu que a diferença não é muito grande para você morar hoje em dia no centro? Antigamente, para morar em Coimbra, eu lembro claramente, eu tinha que pagar 800 euros, 700, 800 para ter um apartamento que eu tinha na Lausanne. E na Lausanne eu pagava 350. Você entende que era muita diferença? Para eu morar meia hora, sendo que eu não precisava trabalhar em Coimbra, não precisava estar no centro, entende? Então, é, quando a gente vai ver hoje a diferença, acaba que, claro, numa cidade grande você vai ter mais oferta, que é uma cidade maior, né? E por outro lado, você até vai ter preços mais competitivos, proporcionalmente. Que aqui em Lourenço você vai achar 5, 6 imóveis, quem tem coloca o preço que quer, né? E aqui você acaba achando a 700, 800, 900. E que eu acho que é um valor extremamente alto para a realidade portuguesa, tendo em vista que a maioria da população aqui ganha salário mínimo, que seja 1.000 euros. Não é o salário mínimo, né? Mas que ainda ganha um pouco a mais, que ganha 1.000 euros por mês. Então, é, isso é meio para dizer que se a gente for, a gente pode olhar outras cidades, se a gente for para Lisboa propriamente, né? Gente, eu nunca, sou muito sincera, nunca dei um Google em arrendar nada em Lisboa, primeira vez. Vamos pegar uma área interessante, né? Das ações, enfim. Isso tudo aqui é uma área super nova, super boa. Em qualquer lugar que você morar aqui tá ótimo. Em Lisboa, é super central mesmo. E aí vamos pegar aqui os mais baratos. Vamos excluir os T0s, mas enfim, mesmo que fosse um T0, né? Isso aqui não tem foto de conta. Isso aqui, meu Deus. Tá bom, tá bonitinho, simples. Mas valores de T0 a partir de 700 euros em Lisboa, 750. Ou seja, você trabalha o mês todo para pagar o aluguel, certo? Então, e aí depois os T1 já começam em 800, tem uns bem pequenininhos, e depois se a gente for para os T2, para uma família, vou filtrar aqui né? Se a gente for de T2, que ok, tem um T2 de 40 metros quadrados não é um T2, né? Vou pegar um T2 de 70 metros, já tá um 900, 950, T2 bem pequenos, tá? É o pessoal que pegou um micro, um T1 e transformou em T2 para dizer que é T2 e cobrar mais. Essa é a verdade. Mas olha, isso nem é legal até onde eu sei, né? Como eu falei aqui no início do vídeo. Olha, 1.000 euros um T2 de 40 metros quadrados, gente. Cabe o quê? Cabe a cama, né? Eu não estou julgando quem aluga por 1.000 nem o proprietário e nem coisa. É só para a gente ver a discrepância, né, da realidade. E aí a gente vê apartamentos, ok, talvez, olha, esse apartamento aqui por 1.000 e você tem apartamento aqui em Orem por 1.200 ou aqui, ou na Lausanne, aquele novo na Lausanne por 1.200. Pensa. Entende como hoje em dia já não faz muita diferença? E é essa a ideia do vídeo. Para você vir morar no interior, antigamente, você vinha por um baixo custo de vida. Hoje em dia já não faz diferença. E é isso que ficou muito claro aqui para mim hoje, quando eu abri tudo isso e fui ver aqui os valores dos aluguéis em Lisboa, que até aumentaram um pouco,
mas o valor do aluguel no interior aumentou muito, né? Então, eu também sugiro, quem tiver à procura, né, venha aqui, né, no Idealista, e você pode, por exemplo, procurar aqui em Tomar, que também é aqui pertinho, os aluguéis aqui em Tomar também, gente, super caros. Vamos dar uma olhada. 900 euros, 1.200, 700, olha, né, vamos botar a partir do T1 para ficar toda a mesma pesquisa, e vejam que você vê melhores imóveis, claro, no interior, mas em termos de preço, você está vendo que os valores não são muito diferentes, certo? Então, é um pouco assustador mesmo. Hoje em dia, você já começa a refletir, será que vale a pena morar no interior? Porque antes, o que me fez também vir para o interior era custo de vida. Aqui eu alugo um bom apartamento por 350, eu moro em Viseu, quando eu cheguei, um excelente apartamento, estamos falando de 7 anos atrás, ok, tem tempo, mas, gente, não estamos falando de 30 anos, estamos falando de 7 anos atrás, se alugava um excelente T2 num prédio lindo por 500 euros, cobertura. Hoje em dia, qualquer apartamento em Viseu são 900 euros, eu também olhei aqui. Então você pode olhar no Idealista e traçar essa diferenciação, que eu acho que hoje em dia já é assim, eu quero morar no interior porque eu quero morar no interior, não é mais uma relação de custo de vida, né? Até porque é óbvio, e eu nem preciso falar isso, que aqui no interior você vai ter muito menos oferta de emprego, você vai trabalhar muito mais numa fábrica, né? Para você estar empregado. E considerando que o salário mínimo aqui em Portugal custa 800 e poucos euros, pensa que você pagar 800 só para você ter um teto sobre a sua cabeça é realmente absurdo, né? Então a crise imobiliária é muito grande hoje. Tentando resumir esse assunto que é super complicado, eu acho que sim, existem muitos pontos positivos em morar no interior, sem dúvida, se isso é o que você deseja. Por outro lado, também apontei aqui algumas das críticas, né, que eu hoje já me fazem falta, né? Principalmente quando a gente vem do Rio, e olha que eu já tô aqui há muito tempo, então já deu tempo para eu me acostumar, para eu falar, não, aqui é assim, é diferente e tal, mas hoje é muita diferença na minha vida. E não ter entretenimento, né? Chega uma fase que você, ok, já tô no interior há um tempo, agora eu já quero fazer uma coisinha. Aqui em Orem tem um teatro, é super bonito, é novo, é incrível, uma capacidade enorme, tem sempre peça lá, mas é difícil eu ir com a Valentina, primeiro porque é às 9h30 da noite, um horário que a criança já tá cansada, e muitas vezes a faixa etária ali é uma faixa etária já acima dos 12 anos, por exemplo, uma peça mais adulta, não faz sentido levar a criança, né? E a programação infantil extremamente restrita, então a gente tem sempre mais ou menos as mesmas coisas para fazer e chega um ponto que a criança já, na idade da Valentina, já não tem mais tanto interesse. Então, gente, como vocês viram, ficou bastante óbvio que valores realmente estão muito diferentes. Então, a primeira reflexão, como um grande resumo desse vídeo é: o que você busca, né, quando você vem morar no interior? O que você está buscando quando você está saindo do Brasil, né? Se você está querendo uma vida mais calma, mais tranquila, com uma velocidade menor, ou não, não, eu sou o tipo que preciso de uma capital, preciso continuar ali numa vida muito mais ativa, né? Ou não, eu preciso ir para o interior e achar alguma coisa que caiba no meu bolso. Enfim, tudo isso vai impactar muito, que como eu disse, as cidades de interior não mudam muito entre elas, né? Claro, com diferenças, porque tem cidades realmente muito, muito, muito pequenas, e quando a gente olha no mapa ali de Portugal, mesmo a gente que já mora aqui há muito tempo, é difícil a gente lembrar e conceber que, nossa, é muito pequeno. Quando você chega lá, realmente um vilarejo, são 4, 5 ruas e não tem ali muita coisa, você vai ter sempre que ir para uma cidade ao lado, né? Então, você vai depender sempre de transporte, de um carro, né? E aí, se você vem preparado para comprar um carro ou não, mesmo que seja um carro muito simples, porque todo mundo começa com um carro simples aqui, né? Enfim, e é isso. Eu acho que são algumas coisas para você ponderar, né? E essa para mim é a grande diferença da realidade do interior para a vida numa cidade um pouco maior hoje. Se você consegue bancar aí esses 200, 300 euros a mais,
desde que esteja dentro do teu propósito maior. Acho que desde que esteja dentro do que você deseja, do que você procura, do que você busca quando você vem pra cá, faz todo sentido você ir pra qualquer lugar, né? Desde que não seja uma decepção pra você, uma frustração, ou que você venha pra um lugar que você não queria, tudo mais. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo assim que eu tive que gravar em várias partes, porque eu tô começando a aprender como é que mexe aqui em novas ferramentas para fazer um vídeo um pouco mais interessante. Então eu errei muito, demorou muito para gravar isso aqui. Vocês nem têm ideia da trabalheira que me deu para eu aprender a mexer aqui no OBS. Olha, muita surra que eu tomei aqui, passei quase um dia inteiro, ainda tive que regravar algumas partes e fazer tudo do zero. Mas enfim, não desisti, porque isso que é o mais importante. Então, se você chegou aqui, foi interessante pra você de alguma forma, deixe seu like e a gente volta no próximo vídeo com mais informações. Tchau, tchau!